Nesta aula, nós vamos aprender a criar uma topologia de nós, que envolve pontos que devem ser inseridos pelo usuário. Esses pontos, pessoal, você vai poder editar também, que é o que nós vamos aprender para ter uma melhor visualização, e nós vamos aprender a criar a topologia selecionando os pontos a partir de um layer, o que vai facilitar o nosso trabalho, pois nós poderemos selecionar todos os pontos que se encontram num determinado layer. Porém, para quem desejar também, vai aprender como fazer isso manualmente. Aqui no desenho 1.2, pessoal, nós temos apenas uma imagem de fundo, onde nós vamos traçar uma topologia de nós. E falar até traçar uma topologia de nós é interessante, porque na verdade não vai um traçado, ela vai receber pontos. E para que a gente possa criar a topologia de nós, pessoal, nós vamos primeiro ter que criar alguns objetos aqui dentro, que são pontos, layers, para que a gente possa criar a topologia de forma bastante simples. Então, algumas coisas que eu aconselho vocês a fazer quando estiverem trabalhando com a topologia. Se você estiver utilizando uma imagem de fundo, primeiro, vem aqui na borda dela, tá vendo? Seleciona ela, botão direito, Display Order, Send to Back. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que os pontos que você desenha aqui, eles apareçam sempre por cima da imagem. Porque pode acontecer da imagem estar por cima, isso acontece, é comum, não é um erro seu, e você está traçando os pontos aqui e não está vendo. E na verdade eles estão lá no fundo da imagem. Então a primeira coisa que você faz, coloca a imagem para o fundo para que você possa criar os pontos. Mas antes disso, vamos criar um layer. Por que criar o layer é importante, pessoal? Porque todos os pontos que nós vamos inserir, eles vão estar nesse layer, que é uma camada própria dele, que nos auxilia a gerenciar o desenho, a visualizar o desenho. E quando você for criar a sua topologia, ela vai buscar as informações que estão no layer. Então pensa bem, se você tiver que selecionar um ponto, é fácil. Agora, se você tiver que selecionar 35 mil pontos, é mais fácil você falar em que layer que eles estão, que daí o AutoCAD Map, o AutoCAD Civil 3D, eles vão selecionar os pontos automaticamente para você. Então você vem aqui, ó, criar layer é fácil, né? Clica aqui, depois você clica nesse primeiro botão, que é a nossa panorama de layers, coloca um nome aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar nascentes, tá vendo? E só vou mudar uma cor aqui, ó. Como é ponto, não precisa se preocupar com linha não. Vou colocar nessa cor amarelinha aqui, tá vendo? Ó? Ok, vou fechar aqui e vocês já podem visualizar o seu layer nascente aqui. Então, os pontos que nós vamos criar estarão dentro desse layer nascentes. O que nós vamos fazer então? Vamos selecionar o layer nascentes, tá vendo? Ó? Vou selecionar ele e vou criar um ponto. Para criar o ponto, você pode utilizar a linha de comando e digitar point. Olha a dificuldade que eu estou para digitar point, tá vendo? Ali acabou que o auto-preenchimento me atrapalhou, tá vendo? Point, tá vendo? Ele mostra uma lista de pontos aqui para você, de comandos, que começa com a palavra point. E você pode selecionar o point aqui. Você pode vir na aba Home e clicar aqui em Multiple Points, aqui do lado de Coggle, tá vendo? E você pode vir aqui também em Create e selecionar Multiple Points aqui do lado de digitais, tá vendo? Então, eu vou pegar essa última por já estar aqui, ele pede para a gente especificar o ponto, especifica, acabou, tá vendo? Ó, criou, especifica outro. Eu estou colocando aqui, ó, sem muita precisão, mas se você der um zoom, por exemplo, tem uns locais que fica mais fácil você reconhecer que tem uma nascente. Por exemplo, quando você vê um topo de morro assim, que tem um caminhozinho de árvore, normalmente é batata, ali tem uma nascente. Então vou criar aqui, por exemplo, uma, ó, aqui em cima, descendo para cá. Tá vendo? Normalmente isso também você pode analisar por topografia. Mas aqui eu estou só criando alguns pontos sem nenhum objetivo para que a gente possa criar a nossa topologia. Vocês devem estar aí até comentando, né? O Rafael está de brincadeira de colocar um pontinho tão pequeno. Aí você vem aqui, ó, ddptype, tá vendo? ddptype, que é o comando lá do AutoCAD, para quem for mais saudosista, mas lá de antigamente no AutoCAD, onde você escolhe o estilo do seu ponto. Então, por exemplo, vou escolher esse aqui, tá vendo? E vou colocar o tamanho em
unidades absolutas, vou colocar 10 aqui, por exemplo, ó, e vou pressionar OK. Tá vendo? Os pontos já ficaram maiores e aí fica mais fácil você localizar onde eles estão. Para criar a topologia a partir deles, pessoal, nós vamos vir aonde? Aqui em Create mesmo, tá vendo? Create. Aí nós temos a opção aqui, ó, Topology, tá vendo? Aí você vai vir aonde? New, que cria uma nova topologia, ó. Então você vem aqui, seleciona New, e aí você tem que escolher que tipo de topologia você vai criar. Nó, que são os pontos, rede, que são as linhas, ou polígonos. Tá vendo? Então você vai selecionar nó, vai dar um nome, nascentes, e uma descrição. Topologia de nascentes. Mas aí você coloca o que você quiser. Tá vendo? Nosso próximo passo é selecionar os nós. Então você clica em Next aqui, e aí vai ser facinho, ó. Você pede para selecionar tudo que estiver no layer. Se você não quiser selecionar no layer, bastava clicar aqui em selecionar manual, clicar nesse botão e aí clicar em ponto por ponto, ó. Você clicou nele, ele fala que selecionou um aqui. Tá vendo? Mas eu não vou fazer isso não, isso é bobeira. Vamos vir aqui em Select All, vamos selecionar o nosso layer, que vai ser o nascente. Ele não está deixando eu utilizar a letra N, deixa eu ver, agora deixou. Tá vendo? Nascentes, Select. Ele fala para nós que tem 3 objetos selecionados, que são 3 pontos, Finish, e aí ele criou a nossa topologia, que pode ser visualizada aqui no Map Explorer, tá vendo? Foi criada uma topologia de nascentes, e aí você pode utilizá-la de várias formas diferentes. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma topologia de pontos, ou nós, para que nós possamos utilizá-la mais para frente, para realizar algum tipo de análise, ou até mesmo para criar um mapa temático. Para isso, nós aprendemos a inserir os pontos, mudar o estilo para ter uma melhor visualização e a criar a topologia de uma forma automática que utilize um layer que você precisa criar e adotar esse layer para os seus objetos. Se você não quiser dessa forma, nós vimos também que é possível selecionar de forma manual.